Hoje nós vamos continuar, irmãos, estudando os atributos do Senhor, né, os atributos de Deus. Nós temos repetido aqui que os atributos e as perfeições do Senhor se confundem, né, porque envolve o próprio ser de Deus. Então, aquilo que nós chamamos de atributos, que humanamente parece que é algo externo, quando nós vamos para a teologia estudar sobre Deus, os atributos se confundem com o próprio ser de Deus. E por isso que alguns teólogos chamam de perfeições de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a presciência. Nós tocamos nesse assunto quando falamos sobre o conhecimento de Deus. Nós vimos sobre a onisciência divina e sobre os decretos de Deus. Acho que foi a primeira aula. Não lembro se foi a primeira aula, mas nós vimos sobre os decretos de Deus e sobre a onisciência divina. E nós vimos que sobre a onisciência, o Deus onisciente é um Deus que conhece todas as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem e as coisas que ainda acontecerão. Ele conhece todas as coisas. E ao estudar sobre a onisciência divina, nós vimos também sobre os decretos de Deus. Deus conhece todas as coisas e ele conhece também porque ele decretou todas as coisas. O irmão Jael trouxe aqui que até mesmo todos os fios, né, dos nossos cabelos foram decretados por Deus. Isso demonstra o cuidado de Deus, a pessoalidade de Deus, e um Deus que, imagina só, a cabeça de uma pessoa tem milhares de fios, e o Senhor conhece e decretou todos os fios de todas as pessoas que passaram nessa terra, que estão aqui, 7 bilhões de pessoas, e as que nascerão ainda. Esse é o nosso Deus, que conhece tudo, nada foge do seu controle. Esse Deus que decretou todas as coisas, nós tocamos em outro ponto que envolve a presciência, que costuma ser uma discussão teológica muito grande quando vai falar da soteriologia, né, a salvação, como Deus salva o seu povo. E nós temos uma discussão antiga, né, de um lado, nós entendemos que Deus decretou todas as coisas, Deus é soberano na salvação, Ele elege, transforma os corações e Ele imputa a fé, Ele coloca a fé na pessoa e ela pode crer. E tem um outro lado que vai falar sobre a presciência do Senhor, que na verdade Deus, ele predestina as pessoas que ele de antemão viu que iriam ter fé nele. Então, de um lado, a soberania de Deus, ressaltada, enfatizada, de outro, um Deus um pouco mais enfraquecido, um Deus que a sua vontade para ser cumprida depende da vontade humana. Deus, então, ele não decreta todas as coisas livremente. Ele predestina as coisas de acordo com aquilo, de uma realidade que ele haveria de ver que aquela pessoa iria crer, sem esse tempo existir, porque é ele que faz o tempo existir, é ele que cria todas as coisas, uma realidade virtual sem Deus, né, até difícil. E aí Deus volta na eternidade para decretar que essas pessoas que creram nele, num tempo previsto, iriam então ser predestinadas para a salvação. É até confuso para entender, o Alex até... É confuso mesmo, Alex. Essa é a dança para distorcer a palavra e anular a soberania de Deus e colocar o homem como importante no processo de salvação. Nós vamos esmiuçar isso sobre como esse conhecimento da presciência não é a presciência bíblica. Quando nós vamos à Escritura e vamos entender o que significa presciência, não é essa a ideia. Não é a ideia que Deus está prevendo os atos e as ações humanas para depois ele predestinar as pessoas para a salvação. Nós vamos ver isso durante o curso da EBD e vamos compreender a presciência de forma bíblica que está coadunada, ou seja, em harmonia com a predestinação. Em harmonia com a predestinação. Então, a predestinação e a presciência são duas verdades bíblicas harmônicas. Essa introdução que eu falei sobre a fé prevista, uma forma de justificar isso, cria uma desarmonia entre a predestinação e a presciência, porque jamais a predestinação tem como causa a presciência. Em todos os textos bíblicos que falam da predestinação, a causa da predestinação é o propósito divino, é a soberania de Deus, o seu eterno e soberano poder. Essa é a base, porque Deus quis, e Ele decretou, e Ele predestinou. Não porque os homens haveriam de ter fé, não foi com base na previsão, mas sim na vontade livre e soberana do Senhor. A nossa confissão de fé, no capítulo 3, confissão de fé de Westminster, sobre os decretos de Deus, vai dizer na primeira sessão que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, não na vontade do homem, não naquilo que ele previu que o homem ia fazer ou deixar de fazer,
mas no seu sábio e santo conselho da sua própria vontade, ele ordenou livre e inalteravelmente, ou seja, sem alteração, tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Nós já trabalhamos isso aqui nas aulas anteriores, nós não vamos nos ater a isso aqui, mas a ideia aqui que o Confissão de Fé está falando é que Deus, ele é livre, ele é soberano, ele decretou todas as coisas, mas o seu decreto de modo algum pode ser entendido como Deus imputando pecado nos homens. O Deus que decretou aqueles que iriam ser salvos e aqueles que iriam ser condenados por causa dos seus pecados é um Deus que ordenou isso livremente, de modo que o homem que peca, não peca porque Deus imputou pecado nele. Peca porque o homem, na sua liberdade, ele caído, ele busca pecar contra o Senhor. Então, são duas verdades difíceis de conciliar, mas são as duas verdades bíblicas. Deus decretou todas as coisas. Os eleitos e os réprobos. Nesse decreto, ele considera os réprobos que serão punidos por causa dos seus pecados, não por causa do seu decreto. Deus considera o pecado na condenação dos ímpios. E ele considera a sua graça e a sua misericórdia para a salvação dos eleitos. A base é o decreto, mas Deus considera o pecado e a misericórdia dele. Tá? Então, desse modo, é difícil. O Senhor decreta todas as coisas, mas a responsabilidade do homem está ali. Está ali em crer e não crer. Conciliar essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que é a grande dificuldade. Né? Como o reverendo Augusto de Coremos diz, é como um trilho de trem. De modo que existem aquelas duas linhas paralelas do trilho, que são paralelas, mas no horizonte elas de alguma forma se unem. Né? E nós hoje não temos a revelação e o conhecimento divino suficiente para entender como essas coisas se unem. Mas elas são duas verdades bíblicas e a gente tem que lidar com isso. Não podemos anular uma para fazer estabelecer outra. As duas devem ser harmônicas. E nós vamos ver sobre a presciência, então. Alguns são rápidos em buscar definir a presciência meramente como pré-conhecimento. Ciência é conhecimento, né? A tradução de ciência, a palavra significa conhecimento, e o pré é aquilo que vem antes. Então, o pré-conhecimento ou conhecimento prévio. Com base nessas definições, interpretam as passagens bíblicas defendendo que Deus salva as pessoas que ele previu que teriam fé nele. Ou seja, Deus salva determinadas pessoas porque ele viu de antemão, ou ele apenas teve um conhecimento prévio que essas pessoas no futuro, antes de existirem, creriam nele. Por causa disso, ele salva essas pessoas. Será que é esse o sentido bíblico da palavra presciência? Como ficam esse entendimento? Se a gente entender a presciência somente como um conhecimento prévio de Deus, que ele vê a conduta humana, então ele predestina as pessoas, como é que fica a doutrina da soberania de Deus? Porque Deus é um Deus soberano. Se para ele eleger uma pessoa para a salvação, ele depende que a pessoa tenha fé, e uma fé que não é dada por ele, é produzida pelo próprio homem, que toca também na questão da depravação total, porque a doutrina da depravação fala que todos os homens caíram, todos os homens pecaram, não há um justo sequer na terra. Que realidade é essa que o homem não é depravado totalmente? Que realidade é essa que esse homem depravado totalmente teve fé por si só? Como é que fica a eleição? A eleição ela deixa de ser incondicional, ela passa a ser condicionada a essa fé prevista. Deus agora não é livre, ele depende do homem sozinho crer para ele então poder eleger essa pessoa para a salvação. Ele deixou de ser um Deus livre, um Deus soberano. Como é que fica a salvação pela graça somente? A sola grátis? Como é que fica essa doutrina que todos os eleitos são salvos exclusivamente, ou seja, retira tudo que não seja graça? Como é que fica se Deus, para salvar, dependeu que uma pessoa por si só tivesse fé nele, sem ele colocar a fé nessa pessoa? Então, a gente derruba diversas doutrinas ao entender a presciência como Deus predestinando as pessoas baseada na fé prevista delas. E nós vamos nos aprofundar para responder essas questões que envolvem a presciência. No Antigo Testamento, nós não temos a palavra presciência.
Os irmãos podem pesquisar, não existe presciência ou conhecimento prévio, né, ou de antemão conheceu. Essa ideia de presciência não tem no Antigo Testamento. O que nós temos é ciência e conhecimento. E essa palavra conhecimento no Antigo Testamento, quando nós vamos verificar, nós vamos ler alguns textos aqui, o conhecimento não é somente um ato cognitivo de Deus, no sentido de que Deus sabe que aquela pessoa existe. Quando a palavra conhecimento é colocada no Antigo Testamento, ela vai além de um ato cognitivo exclusivamente. Ou seja, que Deus sabe que aquela pessoa existe. Ela demonstra que Deus não somente sabe que essa pessoa existe, mas que Ele tem um relacionamento especial com essa pessoa. Nós vamos ver os textos bíblicos que mostram o conhecimento como aquele a quem Deus ama, aquele a quem Deus designa. Então é muito mais de saber que aquela pessoa existe. É um vínculo mais íntimo com Deus. Jó concluiu isso. Jó tinha, vamos dizer assim, na sua cognição, ele sabia que Deus existia. Mas o que ele fala depois da aprovação final? Agora, os olhos dele veem. Mas Jó não podia ver Deus, Deus é espírito. Jó morreria se ele visse a glória de Deus como homem. Qual é a ideia que Jó está mostrando ali? Que agora ele, de fato, tem um conhecimento de Deus, um conhecimento verdadeiro. De fato, ele tem um relacionamento com Deus depois de toda a aprovação que nós vimos no livro. A ideia de conhecer a Deus, nós vamos ver, é uma ideia de ter relacionamento com Ele. Os ímpios sabem que Deus existe. Muitos creem, entre aspas, na existência de um Deus. Mas a Bíblia, quando fala daqueles eleitos que conhecem a Deus, é aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, que se arrependem todos os dias dos seus pecados, porque eles, de fato, conhecem a Deus. É um conhecimento que os ímpios não têm. E é bom a gente se prender a esse termo que a gente vai entender a presciência à luz da Escritura. Eu vou pedir, mãe, Êxodo 33, 17. Edné, pode abrir Jeremias. Ah, abriu Êxodo? Então deixa. Êxodo, Edné. Edné tá rápida. Pode abrir Deuteronômio 9, 24. Deuteronômio. Só um minuto, Edné. E Jeremias 1, 5. Pode ler, por favor, Edné. Aqui na passagem, Deus falando com Moisés, ele fala, porquanto conheço pelo seu nome. Pelo nome. Ou seja, é um ato além da cognição. Assim como Deus conhece cada fio do nosso cabelos, da nossa cabeça, né? Cada fio da nossa cabeça, Deus conhece pelo nome. Não é um conhecimento meramente cognitivo. Deus tem um pacto, uma relação pactual com Moisés. Ele tem uma relação íntima com Moisés. Essa é a ideia de conhecer aqui nessa passagem. Deuteronômio. Pode repetir, por favor. Rebeldes foste contra o Senhor desde os dias que o conhecia. A ideia é desde quando Deus iniciou um relacionamento pactual com eles. Um relacionamento íntimo com eles. Essa é a ideia. Porque Deus conheceu todos nós cognitivamente antes mesmo de nós nascermos. Deus não passou a conhecer Israel naquele momento. Ele decretou que Israel existiria. Ele decretou que haveria de vir a descendência de Abraão, o patriarca. Então a ideia não é uma cognição somente, é uma ideia que eles pecaram contra o Senhor desde o momento que Deus iniciou um relacionamento pactual, íntimo com eles. Jeremias. Veja, antes que te formaste no ventre materno, não existia vestígios ali de uma vida sendo gerada, mas o Senhor já conhecia a ideia de relacionamento com o profeta, né? Um relacionamento único.
Perfeito, perfeito, exatamente. Não trouxe esse texto não, mas completamente adequado aqui. A ideia justamente de conhecer ali de Maria e José é um conhecimento íntimo, né? Ali ele tinha somente conhecimento cognitivo, mas a palavra de Deus quando bota conhecer ali é esse conhecimento mais íntimo, né? Da tradução ali do tanto do grego como a gente está vendo aqui do Antigo Testamento no hebraico também, né? Então, estabelecido até aqui que no Antigo, eu trouxe só algumas passagens, mas diversas outras está estabelecido que quando Deus fala conhecer, não é um mero conhecimento cognitivo de que Deus sabe que aquela pessoa existe. Certo? Então, conhecimento no Antigo Testamento, que a gente está vendo aqui, demonstra que Deus tem um relacionamento íntimo com as pessoas ou com o seu povo, como foi dito aqui em Israel. Deus tem um relacionamento pactual. Ele conhece todos os aspectos dessa pessoa, desse povo. Ele não apenas sabe que eles existem, mas ele sonda, ele perscruta, ele sabe tudo e ele tem um relacionamento íntimo, ou busca ter, chamando esses homens ao arrependimento diário. Tá? Então, essa é a ideia de conhecer. Por que nós estamos batendo nisso? Porque a ideia da fé prevista é uma ideia que Deus não conhece nesse sentido bíblico, mas ele somente sabe das ações humanas no futuro. Então, nós precisamos estabelecer o que biblicamente significa conhecer, para depois conhecer de antemão. Colocar esse prefixo pré. Né? A gente estabelecendo o que significa conhecimento biblicamente, estabelecendo, botando o prefixo pré, fica mais fácil para a gente compreender essa ideia da presciência biblicamente. De forma semelhante, a palavra conhecer, né, o Diácono Jael trouxe aqui uma passagem, de forma semelhante, a palavra conhecer é frequentemente usada no Novo Testamento, da mesma forma. Não presciência ainda, mas também conhecer. Vamos abrir em Mateus 7, 23. Vamos abrir todo mundo, Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Esse texto aqui é bem explícito também sobre conhecer. Mateus 7, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse texto aqui é o texto do juízo. Deus está separando ovelhas e bodes. Será que esses que expulsaram no nome do Senhor, esses que viveram para o Senhor não sabia da existência deles? Será que é isso? Eles estão sendo excluídos da vida eterna porque o Senhor não sabia que eles existiam? O que Deus está querendo, o que Cristo está querendo dizer em falar, nunca vos conheci? A ideia aqui é justamente que Cristo nunca teve um relacionamento íntimo com eles. Cristo não teve um relacionamento pactual com eles. Eles viviam baseado no relacionamento falso. Eles não tinham um coração dobrados a Cristo. Por mais que eles expulsassem demônios em nome de Cristo, curassem e pregassem em nome de Cristo, eles nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com esse Senhor. Então Jesus Cristo fala que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles viveram praticando a iniquidade, como ímpios que eles eram. Então fica claro aqui que conhecer não é meramente uma apreensão intelectual da existência de uma pessoa. É óbvio que Cristo, como Deus que é, onisciente que é, antes que todos viessem a existir, ele já sabia do nascimento, não só sabia como decretou que essas pessoas viessem a existir. Tá? Então, mais uma passagem bíblica que aponta para isso. Sônia, abre para mim, por favor, João 10, 14. Jorge, 1 Coríntios 8, 3. Márcio, 2 Timóteo 12, 19, por favor. João, né? João 10, 14. 2. Eu falei 12? 2, 19. 12 nem tem nesse 2 Timóteo. Tá bom. Perfeito.
Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E quem não ama a Deus, Deus não conhece? Quem não ama a Deus, Deus não sabe da existência dessa pessoa? Se for esse o sentido apenas cognitivo, uma leitura contrária ao senso significa que a quem não ama a Deus, Deus não conhece da existência dele. Então, novamente, a ideia de conhecimento aqui é de ter relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. A ideia de conhecimento divino real. O próximo, por favor. A mesma ideia. Cristo, como bom pastor, ele conhece todas as suas ovelhas. Ele tem relacionamento íntimo, amoroso, pactual, misericordioso com as suas ovelhas. E essas ovelhas também conhecem ele. Em outra passagem, nós vamos ver que as ovelhas verdadeiras, elas conhecem somente a voz do pastor verdadeiro. Porque elas conhecem quem é o pastor. Márcio, por favor. Então, todos esses textos bíblicos aqui, essas passagens, tem outras também, a ideia de conhecimento ficou evidente para nós. Se alguém tem dúvida, pode colocar aqui, que não, de fato não interpretou dessa maneira, que seja isso. Mas não é um mero conhecimento cognitivo. Certo? Isso está bem tranquilo. Os textos bíblicos são claros em mostrar que o conhecer de Deus é um conhecimento íntimo de Deus. Um conhecimento pactual, amoroso que Deus tem com os seus eleitos, com essas pessoas. Tá? Então, essa é a ideia de conhecimento nas Escrituras. Agora a gente vai para a ideia de presciência na Bíblia. É importante destacar que a palavra presciência nunca é usada nas Escrituras, ou seja, no Novo Testamento, em conexão com eventos ou ações. Toda vez que a palavra presciência ou conhecer de antemão, que tem a mesma ideia, é trazida no Novo Testamento, não significa que Deus está se referindo às ações que irão acontecer. Nós vamos ver. Mas sim que Deus está se referindo sempre às pessoas, que demonstra novamente a ideia de presciência, de relacionamento com as pessoas, de amor para com as pessoas. Tá? Então Deus não está tendo presciência das ações e dos atos dessas pessoas. A ideia aqui é que Deus está amando, Ele está designando, Ele está tendo um relacionamento pactual com essas pessoas antes mesmo delas existirem. Tá? Então nós vamos ver os textos bíblicos que falam justamente sobre isso. Danilo, Atos 2, 23, Isabela, Romanos 8, 29 e 30. Vitor, Romanos 11 e 2, José, 1 Pedro 1 e 2. São textos já conhecidos, né, nesse debate sobre presciência e predestinação, como se fossem coisas antagônicas, nós vamos ver que não é. Pode ler, Danilo, por favor. Aqui a famosa, vamos dizer assim, o primeiro sermão cristocêntrico das Escrituras, depois da ascensão de Cristo, onde o apóstolo Pedro está pregando para aqueles que mataram a Cristo. E ele está colocando aí uma ordem, desígnio divino e depois a sua presciência. Nós vamos nos aprofundar isso mais para frente, tá? Romanos. Perfeito. Romanos 11, 2. Veja, Atos 2, 23, que o Danilo leu, a presciência está se referindo a quem? A uma pessoa ou a quê? Alguma coisa? Pessoa. Quem é a pessoa? Cristo. Cristo foi designado baseado na presciência. Não é a crucificação, não é um ato da crucificação, é a pessoa. Em Romanos 8, 29 também, aqueles que de antemão conheceu os atos que Cristo está falando,
a palavra de Deus está falando nos Atos? É isso que o apóstolo Paulo está colocando? Ou pessoas? O pronome utilizado é que ou quem? É quem. Quem é pessoa? É um pronome relativo, se refere a pessoas. Deus está se referindo a pessoas. Não aos atos dessas pessoas. Não às ações delas. Por que ele está se referindo a ela? Porque são aqueles que ele de antemão amou. Essa é a ideia. Ele amou de antemão. Porque nós vimos que a ideia bíblica de conhecimento é o quê? É um relacionamento íntimo, amoroso que Deus tem com os seus eleitos, com o seu povo. Romanos 11:2, que o irmão Vitor trouxe, a mesma coisa. Está se referindo a pessoa. Ou pessoas, povo, mas não as ações, não a atitudes, pessoas. 1 Pedro 1:2. Pode ler o começo, por favor, de novo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência. Quem são os eleitos no contexto? São aqueles que estão na dispersão. São os judeus crentes. São os que creram em Cristo. Esses são, novamente se refere à presciência, o objeto da presciência são pessoas. Não são as ações delas. Não são as atitudes que ela... Em nenhum momento dos textos que nós vimos aqui que falam da presciência, Cristo está falando, ou Paulo está falando, ou a Escritura está falando que Deus prevê os atos dela. A ideia aqui não é de uma cognição divina que sabe que essas pessoas irão fazer alguma coisa e ele sabe o que elas iriam fazer ou fizeram. A ideia é que Deus conheceu de antemão. Deus amou de antemão. Antes que essas pessoas viessem a existir, ele já tinha um relacionamento pactual com essas pessoas. Não é uma ideia de que Deus previu que essas pessoas iriam crer, porque uma doutrina que ensina isso, a presciência não está se referindo a pessoas, mas às ações delas. Por causa das ações delas, aí Deus passa a conhecer a pessoa de forma amorosa. Viu como muda a ordem aqui? Se a gente entende, novamente, que o objeto da presciência não são pessoas, são coisas, significa que Deus não conhecia essa pessoa de maneira bíblica amorosa. Ele passa a conhecer depois que ele prevê as ações positivas dela. Agora sim, ele de fato vai prever, vai ter uma vida conforme o meu Filho unigênito Jesus Cristo, então agora eu vou passar a conhecê-los de maneira pactual e amorosa. Mas os textos que nós lemos aqui da presciência não aponta para isso. Nós já estabelecemos uma premissa. Conhecer biblicamente não significa apenas uma apreensão cognitiva, mas significa que Deus tem um relacionamento pactual amoroso com essas pessoas. Essa é uma premissa. Estabelecida essa premissa, qual é o próximo passo? Os textos que falam da presciência, desse conhecimento prévio, significa que Deus, que conhecer é amor, é um relacionamento íntimo, amou, teve um relacionamento íntimo, pactual com essas pessoas antes que elas viessem a existir. Essa é a ideia. Portanto, não há base bíblica para afirmar que Deus previu os atos de certos ou de certas pessoas. A saber, o seu arrependimento e crença. Nessa realidade não, nessa hipótese virtual que não existiu. E que por causa desses atos, ou seja, esses atos de ter arrependimento e crença no futuro, antes delas viessem a existir, Deus então elegeu essas pessoas para a salvação. Os textos não mostram isso. Isso não é uma dedução lógica bíblica. Na verdade, isso é um raciocínio baseado em sofismas que buscam estabelecer e colocar a vontade do homem como elemento importante. E mas é uma forma de a gente considerar a vontade humana dentro da salvação, que não é de pé de igualdade com a soberania de Deus. Sim.
Perfeito. Soberania. Perfeito, exatamente. Em toda a Escritura é nesse sentido, né, a salvação, no sentido da graça, no sentido de que Deus chamando os pecadores ao arrependimento. Agora, dizer que existe uma realidade, um momento virtual que ainda não existiu, que essas pessoas, por conta própria, iriam até Cristo, crer no Filho, aí Deus volta e decreta que essas pessoas seriam então salvas, predestinadas à salvação, é um raciocínio que não tem base bíblica. É um raciocínio humano. É até difícil de compreender esse raciocínio, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que são arminianas, que até elas têm dificuldade de explicar essa ideia, né, da fé prevista, que é difícil de compreender, né, porque não tem base lógica nem bíblica para isso. Sim. Antes da fundação do mundo, né? Sim, realmente. E tira toda a lógica bíblica, né? Que o Romanos 8, por exemplo, há uma ordem ali dos eventos, né? Da salvação. Isso aí não faria sentido, essa ordem. É por isso que eles têm dificuldade com o apóstolo Paulo, né? Romanos 9, Romanos 8. Justamente são verdades bíblicas que é melhor não ler, pular, porque se ler vai ter que confrontar, né? A presciência de Deus, portanto, irmãos, ela não é causativa, mas algo precede a presciência, que é o decreto soberano de Deus. A ideia de causa e efeito. Quando a gente bate com o dedo na pontinha da mesa, eu bati a semana no sofá, doeu a beça. Quando a gente bate na pontinha do dedinho no objeto, a causa da dor é a pancada no sofá, certo? A dor é o efeito dessa pancada. Mudar essa ordem é dizer que eu tenho dor primeiro para depois bater o dedinho no sofá. Faz sentido isso? Eu sinto dor primeiro, depois eu vou e bato o dedinho no sofá. Não faz sentido, isso é ilógico. A dor veio porque eu bati com o dedo no sofá. Não o contrário, eu senti dor, então eu bati com o dedinho no sofá. É diferente. Essa é a lógica aqui. A presciência, ela não é causativa, ela não é a causa. Ela é o efeito. Ela é a consequência. Do quê? Dos decretos de Deus. Se a causa é o decreto soberano do Senhor, é óbvio que o Deus que decretou conhece de antemão aquilo que ele mesmo decretou. Porque se ele decretou e o seu decreto é certo de acontecer, então ele previu, porque ele mesmo decretou aquilo que iria acontecer. Então a presciência, diferente do que é colocado dessa doutrina que ensina como a questão da salvação pela fé prevista, a presciência, ela se coaduna numa ideia de Deus conhece de antemão com a doutrina do decreto soberano do Senhor, que Deus decretou todas as coisas de forma soberana. Entende? Então a presciência nós entendemos biblicamente que Deus conheceu de antemão
porque ele amou antes que essas pessoas viessem a existir, antes da fundação do mundo, como o Vitor colocou aqui, a questão de um relacionamento pactual por causa de Cristo, que é o nosso mediador, que é aquele que morreu por nós, nosso sumo sacerdote perfeito e eterno, aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, essa é a ideia de conhecimento prévio. E sim, a ideia de que Deus... Então, ele não prevê a ideia... Claro que ele prevê os atos também, mas baseado nos seus decretos. O Deus que ele decretou todas as coisas, né? De uma maneira muito mais ínfima, né? Quando as coisas não mudam os nossos planos, e eu faço um plano para determinada hora fazer aquilo no dia seguinte, quando nada muda, né? Vê que a gente não está no controle, não pode nem se comparar com o decreto divino, que de fato nada pode se opor. Mas quando a gente fala amanhã eu farei isso, e aquilo a gente acaba conseguindo fazer, né? Sem as contingências que possam surgir, a ideia é porque nós previmos, porque a gente sabia que ia fazer aquilo. Por isso nós prevemos, vamos dizer assim, né? É claro, agora imagina isso no âmbito divino, no ano do Todo-Poderoso, o Onipotente, que nada pode se opor à sua vontade soberana. Aquilo que ele quer acontecerá. Aquilo que ele determinou, de fato vai acontecer. Porque não há homens, nem coisas criadas, nada que pode se opor à vontade de Deus. Senão a gente rasga a onipotência e ele deixou de ser onipotente. Ele deixou de ser um Deus que a sua vontade não pode ser mudada. E a gente quebra vários atributos que nós já temos visto até aqui, que envolvem esse ser de Deus, se a gente acreditar que, de fato, algo pode parar e frear a sua vontade. Vamos... Sim. Sim. Exatamente. Uhum. Perfeito. O trabalho da Trindade, né? É igual o texto que nós lemos também, a ideia de que o pastor conhece as suas ovelhas, né? E as suas ovelhas também o conhecem. A ideia do conhecimento ali. Sim, sim. Da pessoa própria, uhum. Sim, da fé prevista. Sim, a ideia da fé prevista, né? Não. E aí dentro dessa entrega envolve a fé, que nós vamos ver também. Então, né, nós falamos aqui, Cristo foi entregue para a crucificação, o objeto da presciência aqui é a pessoa de Cristo, não a crucificação, nós vimos isso aqui. Então, primeiro há um determinado desígnio de Deus, essa é a causa. E a presciência de Deus acaba sendo um efeito também. Certo? Porque Deus decretou todas as coisas vão acontecer, e se vão acontecer, é certo de acontecer, ele prevê que essas coisas irão acontecer. Quase um quebra-língua, né? Trava-língua. Vamos abrir todos em Romanos 8, 29, foi lido aqui, mas para a gente também ter uma leitura direta, cada um de nós. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Acho que foi a Isabela que leu, né? Diz assim, Romanos 8, 29. Vamos ler o 28. Gabriel trouxe aqui para a gente o 28 também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, presciência, tá? Presciência, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, quem? Jesus Cristo. A fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí vem a ordem. Então, de antemão, ele conheceu, ou seja, antes da fundação do mundo, na eternidade, ele amou, ele teve um relacionamento pactual em Cristo com essas pessoas, conforme Vitor ressaltou aqui. E por causa desse conhecimento, de amar antes de existir, ele também predestina essas pessoas. Então, veja, a presciência e a predestinação estão numa ordem lógica da salvação em harmonia.
nessa leitura de presciência bíblica. Não são opostos entre si. Então ele previu, ele amou de antemão, e a esses a quem ele amou de antemão, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele também predestinou para que essas pessoas fossem conformes à imagem de seu Filho. Deus não escolheu aqueles que de antemão já eram conformados à imagem de Cristo. A ideia da fé prevista é a ideia que em uma realidade virtual, ou seja, que ainda não aconteceu, determinadas pessoas já eram conformes à imagem de Cristo. E aí Deus vai então e predestina essas pessoas. Mas se o texto está falando que ele predestinou para serem conformes à imagem do Filho, para serem significa que eles antes não eram. Se eles antes não eram, significa que a presciência não está baseada na fé prevista. Está vendo as premissas e a conclusão? Entender que em uma realidade virtual, uma situação virtual, existiam pessoas que fossem conformes à imagem de seu Filho, não faz sentido o texto bíblico. Porque Deus está predestinando as pessoas que já são conformes à imagem do Filho dele. Mas uma leitura bíblica correta significa que Deus amou, porque ele conheceu de antemão a ideia de relacionamento pactual. Porque ele amou, por causa do seu amor, dos seus decretos, da sua vontade, ele então predestinou essas pessoas que ele antes amou. E também predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. E a esses que ele predestinou, ele também chamou. No processo da predestinação envolve o chamamento por meio da pregação da palavra. Então nós, em algum momento, apesar de predestinados para a salvação, estávamos andando rumo ao inferno, humanamente falando. Pecando contra o Senhor. Em algum momento das nossas vidas, Cristo nos chamou por meio da pregação do Evangelho. E cada um tem uma história, como foi esse chamado. E é esse a quem ele chamou por meio do Evangelho, ele também justifica. E nós já vimos isso, que a justificação não é inerente ao homem, mas uma justiça imputada, a justiça do Filho, que é colocada sobre os eleitos, que são declarados justos. E a esses que justificou, ele também glorificou. A ideia de que o ato é tão certo de acontecer porque está baseado no decreto de Deus, que já é certo de nós sermos glorificados. Ele glorificou. Sim. Uhum. Sim. 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 É difícil de harmonizar. São duas verdades. Ele decretou e, ao mesmo tempo, dentro dos seus decretos, ele não viola a liberdade humana. Ou seja, Deus não faz dos homens fantoches. Os homens não são fantoches. Agora, isso está acima da nossa capacidade intelectual de compreender, de fato, de forma detalhada como isso funciona. Mas é isso. Ele decreta e, nos seus decretos, ele considera as causas contingentes, né, aquelas causas condicionais, mas que não condiciona os seus decretos, e também considera a liberdade do homem nas tomadas de decisões, vamos dizer assim. Propósito, sim, mas sem violar, assim, no sentido, sem fazer com que você não expresse uma vontade, né? Deus não faz isso, no sentido assim, controla você como um fantoche. Ele te persuade. O processo da salvação é a persuasão.
O Evangelho, o Espírito Santo está persuadindo os eleitos. É uma persuasão, a gente defende a ideia da graça irresistível, né? Em um momento a gente resiste a essa graça, mas Deus vai persuadindo. Ele não faz você um fantoche. Nós não somos apossados de um espírito no sentido de agora a gente não tem mais a nossa razão, não tem mais o nosso ser e somos tomados e somos apenas bonecos na mão de Deus. Não é isso, né? Tanto que o ato de crer é um ato racional também. Agora o problema é essa ordem da fé. A gente crê, veja, a Escritura vai falar que Deus predestinou. Vai falar aqueles que de antemão conheceu, ou seja, amou, que vão ser salvos, por causa do decreto é certo. Mas também fala que nós devemos fazer uma profissão de fé sincera, de boca e coração. Ou seja, há uma resposta do homem também aí, nesse processo. Então, às vezes, a gente tem um outro lado, que é o hipercalvinismo, né? O outro lado, como você colocou aí, que a vontade do homem é anulada e o homem passa a ser um boneco, um fantoche na mão do Senhor, na mão de Deus. Né? Aí entra na questão do fatalismo, né? e outras questões, esse hiper. E tem o outro que, para justificar que o homem, na verdade, ele participa, anula a soberania de Deus. Então a gente tem que harmonizar isso, que é difícil. Eu não tenho, né? Acho que ninguém tem capacidade intelectual para harmonizar. A gente ouve as explicações, mas de fato os detalhes de como isso acontece, como Deus decreta todas as coisas sem violar a vontade do homem. Mas por que a nossa confissão de fé traz isso? Porque é a verdade bíblica. Os textos bíblicos falam da soberania, dos decretos de Deus, mas também fala que o homem é racional, que o homem é responsável, que ele deve fazer o bem e não fazer o mal. Quando ele faz o mal, ele é punido. Não tem os termos do pacto, né? Bênçãos e maldições, mas são apenas bonecos. Não é essa a ideia bíblica. Às vezes, o calvinismo é mal interpretado por muitas pessoas porque há uma explicação na internet muito rasa, né? Ou quer avançar em limites não revelados na Escritura, de forma a ir além do que a Escritura revelou, para tentar compreender na lógica humana. Mas aí a gente tem essas questões que são difíceis de compreender. Muito difícil. Exato. Sim. É bem complexo, né? A dificuldade é essa, porque a Bíblia vai falar que até o querer o efetuar vem do Senhor. Hã? E desenvolver a vossa salvação no mesmo versículo, na mesma perícope, né? Vai falar, olha, o querer e o efetuar vem do Senhor. Ou seja, o querer tá ligado ao quê? A vontade, não é? Humana. Mas vem de Deus o querer, ler a Bíblia. O querer. Mas também vai falar no mesmo texto que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, nós temos responsabilidade se nós lemos ou não lemos a Bíblia, se oramos ou não oramos. Vai falar no sentido de, não do livre-arbítrio arminiano, né? No sentido da liberdade do homem. Adão teve o livre-arbítrio. A gente até comentou isso, né? A questão da liberdade do homem, filosoficamente, teologicamente falando, é até difícil compreender. Será que nós somos livres? Absolutamente, no sentido de liberdade arbitrária, nós não somos. Nem Adão foi. No sentido de liberdade arbitrária, no sentido de arbítrio, de não ter nenhuma influência de nada dos seus meios, nem Adão foi nesse sentido. Somente Deus é livre assim. Nós somos influenciados pelo nosso meio. Quem estuda a psicologia do consumo, do consumidor ali, sabe que existem diversos gatilhos quando a gente está navegando ali que faz a gente comprar ou deixar de comprar alguma coisa. Onde nós fomos criados influencia as nossas decisões. Onde nós estamos inseridos agora, seja no trabalho, nas nossas famílias, influencia. Nós não somos livres. Essa ideia de liberdade, em seus detalhes e profundos, nós não somos seres livres. Porque às vezes é pregado uma liberdade de autonomia e independência. Eu dependo da carne que chega na minha mesa. Quem dá a carne?
Deus. Eu preciso do animal, porque Deus faz o animal nascer e ele morrer. Eu preciso do açougueiro que prepara a carne lá para mim. Tudo, as cadeiras que nós sentamos, o ar-condicionado, a gente depende de pessoas. Nós não somos livres de pessoas. Sim. Sim, que é livre agência. Isso. Sim, não ser robô na mão de Deus. Sim. Sim. Exato. Sim, sim. Esse que a gente chama da livre agência. Sim. Uhum. Revelação geral. Mas eles são desculpáveis. A responsabilidade deles de crer. Deus não agiu no coração, mas eles têm a responsabilidade da natureza de crer por meio da revelação geral da existência de um Deus, né? As escrituras de salvação pela graça somente, né? As escrituras dizem que não há um justo sequer, depravação total, né? Romanos 3, verso 10 vai falar que não há um justo sequer. E também que a salvação é por graça, exclusivamente, e não de obras humanas para que ninguém se glorie. Vamos ler esse texto, Romanos 3, 10 a 12, Luiz. E Jael, Efésios 2, 8 a 10. Pode ler, por favor, quem abrir. Vamos entender que a ideia de fé prevista viola a doutrina da salvação pela graça somente. Não há um. A ideia do divino procurando se há um justo na terra. Não há um justo sequer. Na ideia de justiça inerente. Não há um justo sequer. Efésios. Se nós somos depravados por natureza, todos, como pode uma situação virtual, não real, porque vamos pensar assim, na mente de Deus essas coisas estão acontecendo, mas ainda não aconteceu de fato no tempo. Uma realidade onde não há depravação total. Porque nós estamos falando, até quem fala da fé prevista fala de seres caídos, que pecaram lá em Adão. Como é que seres que caíram, que são totalmente depravados, nessa situação, creram no Filho? Não tem como. A salvação é por graça somente, Efésios. O que Paulo vai falar? Não de obras para que ninguém se glorie. A doutrina ou ensino da fé prevista, o homem pode se orgulhar. Porque não foi exclusivamente por graça. Na verdade, ele foi salvo porque ele, por si só, é uma obra dele, ele creu no Filho. E aí o Deus foi obrigado a eleger ele para a salvação. É uma obrigação de Deus, porque ele creu, ele deu o primeiro passo. Então ele pode bater no peito e falar, ó, sem mim, nem que fosse 1%, mas eu cooperei aí, porque se eu não tivesse crido em Cristo, o Deus Pai não haveria de me eleger para a salvação, me predestinar para a salvação. Aí derruba o ensino de Efésios, que está falando que não por obras.
para que ninguém se glorie. Há uma exclusividade da graça. A ideia de excluir mesmo. Tudo que for fora da graça é excluído, é a exclusividade da graça. Ou seja, dos decretos soberanos do Senhor, que de antemão amou antes da fundação do mundo e predestinou os eleitos. Para quê? Aí entra na questão da santificação, da livre agência. Para fazermos o que nós quiséssemos? Para que andássemos no caminho que ele de antemão preparou. Para sermos conformes, a mesma ideia aqui, conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, lá em Romanos. Então, aqueles que foram predestinados para andar em boas obras. Se nós estamos andando não produzindo frutos, bons frutos, é uma forma da gente, ligar um alerta. Porque é um fato. Os que foram predestinados para a salvação foram predestinados para andar num caminho que Deus de antemão preparou. Ou seja, as boas obras não é a causa da salvação. As boas obras é o efeito da salvação. Uma vez salvo em Cristo, necessariamente os salvos têm que produzir bons frutos. A obra sucede à salvação, não antecede a salvação. Novamente, causa e efeito. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, não por obras. E aí, entendendo a presciência de maneira bíblica, a gente harmoniza a livre agência, a gente harmoniza a presciência, a gente harmoniza a predestinação, a gente harmoniza os decretos soberanos do Senhor. Não há mais antagonismo entre eles. Na fé prevista vai ter. Você derruba a soberania, você derruba a depravação total, você derruba a salvação pela graça somente, você vai derrubando a soteriologia, a base, as doutrinas básicas da salvação. Não faz sentido. Sim, total dependência do Senhor, né? Até na nossa livre agência ou na nossa responsabilidade, nós não podemos bater na força, dizer que é na força do nosso braço, na santificação, né? Até o processo de santificação, nós vimos isso muitas vezes, há textos bíblicos que vai mostrar que aqueles que se achavam fortes caíram e Deus ensinou a eles, a dependência do braço de vocês não conseguem. Então a santificação tem a nossa responsabilidade? Tem. Mas quando nós achamos que é somente a nossa responsabilidade, a gente consegue na força do nosso braço, a gente está próximo de cair, está perto. Se a gente não se arrepender, a gente está perto. Então é sim na nossa responsabilidade, mas não é na força do braço. É na responsabilidade e na força do Espírito. Em oração, nos meios de graça. É sempre dependendo do Senhor. Às vezes, no momento que nós achamos que estamos fortes, a gente cai na negligência. Deixamos de estar vigilantes. Estou bem, estou um tempão sem cair naquele pecado específico, aquele vício. Aí começa a negligenciar a leitura bíblica, a comunhão na igreja, porque está forte. E o que acontece? Caem. Aí Deus ensina. Se caiu, foi disciplinado? Amém, porque significa que Deus ama. Ele disciplina, e aí nós sujos no chão, lembramos que realmente na força do nosso braço a gente não consegue. E Deus nos levanta de novo e nos coloca no caminho. E assim é a peregrinação, porque somos pecadores. Né? O bem que a gente quer fazer a gente não consegue, e o mal que não queremos, esse nós fazemos com tranquilidade. E aí o Senhor vai nos ensinando nesse caminho da santificação até a glorificação do nosso corpo. Então, sobre a presciência, capítulo 3 da Confissão de Fé, seção 2, vai dizer: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto. Tá? Então, os decretos não é baseado na fé prevista de Deus, mas sim na sua vontade soberana. Tá? Que nós estamos vendo até aqui. Ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Isso aqui é o resumo do estudo.
Tá? O resumo do estudo é que Deus não decreta baseado na sua presciência, mas na verdade a presciência é consequência dos seus decretos, e os seus decretos é baseado na sua soberana vontade. Tá? Então, soberana vontade, decretou todas as coisas, Deus que decretou sabe todas as coisas que vão acontecer antes mesmo que elas venham a acontecer. Presciência. Tá? E no contexto bíblico, o conhecimento aqui de relacionamento íntimo com Deus, com a Trindade. Conclusão, a fé é um dom de Deus. Na fé prevista, a pessoa teve fé sem ter recebido do Senhor, mas a fé é um dom, Efésios, dom de Deus, ou seja, Deus dá de presente aos eleitos. Nós não podemos produzir a fé, Ele que nos dá. E ao mesmo tempo a Bíblia vai trazer a responsabilidade da questão da fé. A Bíblia afirma que os cristãos são um povo que, mediante a graça somente, creram. Aí está aqui o exemplo, Atos 18 e 27. Concluímos então que, como a causa precede o efeito, eu sinto dor porque antes eu bato, e não sinto dor primeiro para depois bater o dedo. Então, como a causa precede o efeito, essa é a lógica, o propósito de Deus é a base da presciência, é a causa da presciência. Causa e efeito. O propósito de Deus é a causa da presciência. Como Ele, no seu propósito, determinou todas as coisas, óbvio que Ele também vai saber que essas coisas vão acontecer antes que elas venham a acontecer. Alguma pergunta, irmãos? Consideração?